Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Espero que estejam bem aí, protegidos. Hoje a gente vai falar sobre o último assunto, dessa série que a gente vem falando, que é o ninho vazio, aquele momento em que voltamos a ser dois novamente, que os filhos saem e vão construir as suas próprias vidas, carreiras, vão buscar os seus sonhos. E aí voltamos nós dois como éramos no início, Sim, verdade. E hoje a gente vai ter o depoimento de uma família que se dispôs a gravar e mandar pra gente, a Dona Maria Neuza e o seu Paulo, que tem uma família linda. E vai falar um pouquinho do casamento, dos filhos, das noras, dos netos, do que veio após esta fase, do ninho vazio. Eu falo ninho vazio entre aspas, Mas é o momento que voltam a ser os dois novamente. Não o fim, mas não o fim da vida, mas o fim de um ciclo, Isso, início de um novo, De um novo. Os filhos chegaram, cresceram, se desenvolveram e partiram para construir suas próprias vidas. Legal? Acompanhe o vídeo aí, depois a gente volta e conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Acompanha lá. Até já. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Eu estou aqui hoje com a minha família, quero apresentar todos os membros e falar um pouquinho da nossa vida de casado, a minha e do Paulo. Aqui estão os meus netos, a Daniele, a Laura, o Paulo Ricardo, a Maria Eduardo, o Bruno. Está também o Daniel, que é meu filho, o Fábio, que é os meus filhos, são os meus filhos, tá? E também as minhas noras, a Luciene, a esposa do Daniel, e a Érica, esposa do Fábio. É com muito prazer que nós estamos aqui, reunidos, como fazemos sempre, principalmente no domingo, quando temos oportunidade, E eu vou falar um pouquinho da minha vida de casado. Eu e o Paulo, nós começamos a namorar, eu tinha mais ou menos 18 anos. Com 21 anos, nós casamos. E como foi a nossa vida nessa trajetória? O Paulo veio para Araxá, eu fiquei na fazenda dos meus pais. E chegando aqui em Araxá, ele conseguiu trabalho, começou a trabalhar. E nesse meio tempo, nesses 3 anos, a gente teve alguns problemas no namoro. A gente terminava, mas sempre namorando. Quando ele ia na fazenda, a gente namorava. E dia 13 de agosto de 1979, nós casamos. Nosso casamento foi numa segunda-feira, no dia 13 de agosto. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, somos casados até hoje. Nunca nos separamos. Hoje, esse ano, nós completamos 40 anos de casado. A vida de casado não é fácil, mas ela é feita de compreensão, de amizade, de carinho, de respeito mútuo. E é isso que nós vivemos durante esses 40 anos. E nós adquirimos uma família que é uma família abençoada, que são filhos maravilhosos que nós temos, somos muito unidos. E nós criamos os nossos filhos com o ensinamento dos nossos pais. A gente não tinha muito para seguir outras coisas não, e sim o que os nossos pais nos ensinou. Por exemplo, meu pai, ele exigia muito respeito, e nós fizemos isso com os nossos filhos, graças a Deus. E nossos filhos foram filhos que nunca nos deram problema, graças a Deus. Antes da gente ser evangélico, nós éramos católicos. Eu e o Paulo fazia parte do movimento do Encontro de Casais com Cristo. E assim que todas as vezes que a gente ia à igreja, os nossos filhos iam com a gente. Depois, do meu terceiro filho, que hoje eu não apresentei ele aqui, porque ele faleceu com 5 meses. E a partir da morte dele, nós procuramos encontrar Deus de outra forma. Foi onde eu encontrei Deus verdadeiramente.
através da morte do meu filho, eu pude assim, ter a experiência do amor verdadeiro de Deus. E foi através da morte dele que eu procurei outra igreja. E com o passar do tempo, não demorou muito tempo não, a gente já estava frequentando a igreja evangélica. Primeiro eu passei pelas águas, né? E meu marido continuou ainda sem o batismo. Mas depois ele resolveu e fez também um propósito com Deus. E ele passou pelas águas. Hoje eu e os meus filhos e meu esposo, nós somos evangélicos. Glória a Deus. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje nós somos uma família feliz. E antes de tudo, o Fábio foi o meu filho mais velho, foi o que demorou mais a casar. O Daniel, com 19 anos, ele conheceu a Luciene, aí eles casaram, vieram a primeira filha, que é a minha neta Daniele, e eu fiquei muito feliz com essa união, muito, muito mesmo. E depois veio os outros netos, aí depois da Daniele veio o Fábio, o Paulo Ricardo, e depois o Fábio conheceu a Érica também, ele já tinha o Fábio. E eles se uniram em matrimônio, glória a Deus. Hoje o Fábio e a Alex também são batizados. E vieram a Maria Eduarda, e do Daniel veio a Laura e veio o Bruno também. Então nós completamos 5 netos, graças a Deus. E esses netos é como se fossem os nossos filhos. E as minhas novas também são as minhas filhas. Eu tenho elas como se fossem as minhas filhas. Então a gente tem o maior prazer de ter essa família unida no amor de Deus, tá? Unida também assim na família. Nós fazemos questões de almoçar junto, principalmente nos domingos. E eu falo que a minha casa é a casa dos meus filhos, dos meus netos e das minhas noras. A gente é uma família feliz, a gente assim, busca a Deus de maneira especial mesmo, em oração. E tudo que nós temos e tudo que nós somos hoje, eu agradeço a Deus por tudo. E eu falo que foi Deus que nos deu sabedoria para educar nossos filhos, para conviver com eles em harmonia, com as noras, com os netos, porque nós formamos uma família baseada no amor de Deus. Amém? Amém. Amém. E aí, o que vocês acharam? Muito bacana e uma família muito bonita, né? Nossa, é bom demais ver uma família grande, né? E ter a oportunidade de estar todos juntos, né? Isso é bom demais. Isso é um privilégio, né? Um privilégio. Não tem preço, né? Uma coisa que eu noto na casa das pessoas que estão nessa fase, né? Da síndrome do vazio, não tem mesa pequena. Não Você dá, entendeu? né? As mesas crescem depois que os filhos vão embora. Parece que tudo aumenta. A sala de estar toma uma outra conotação, né? E as mesas são grandes, eu falo muito isso porque sua mãe tem essa mania, né? Da mesa grande. Mesa pequena não passa nem pela cabeça dela. Verdade. Talvez no primeiro momento a mesa pode ficar pequenininha, mas aí a família volta a crescer e aí tem que aumentar o tamanho da mesa mesmo. Ficam grandes. Né? Mas bom demais ter ouvido esse depoimento sobre a história deles, né? Notar, né? Eu acho interessante quando eu ouço essas coisas, porque a gente vê que a vida ela não é exata, ela não é perfeita, ela tem seus altos e baixos. E isso não tem um único formato, né? Não tem. E isso é na vida de todo mundo, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que ainda se sintam infelizes porque criaram uma expectativa de uma perfeição que na verdade não existe, né? Cada família vai se configurar de uma forma e vai ter o seu trajeto, o seu caminho, que vão ter momentos muito bons e momentos muito difíceis também, né? E na vida dos nossos queridos não foi diferente. Né? Eles relatam, ela fala muito sobre a bênção da família, que é a família, com os filhos, os netos, as noras, mas também fala das dificuldades que eles tiveram, principalmente no início
do relacionamento deles, a distância no início, ela ficou na fazenda, ele foi para a cidade, fala também. E é legal isso, porque a gente vê as coisas produzidas, como a gente está fazendo um filme aqui, ou um post na internet, uma foto no Facebook e tal, a gente traz uma impressão de que é tudo perfeito, né? Sempre os filhos perfeito. sempre são lindos, sempre são educados, os casais são amorosos. Se amam. E na foto, a foto Apaixonados. aceita qualquer coisa. É verdade. A vida real e ver as pessoas relatando as dificuldades que têm é o que é de verdade mesmo. E Acho no que isso que realmente mundo, ensina. né, de hoje que tá tão em alta as redes sociais e todo mundo gosta de postar fotos bonitas, mesmo que sejam maquiadas, mesmo que sejam cheias de photoshops e de, Edições. né? A vida real não é assim. Não é assim. A vida real tem seus altos e baixos, né? A gente fica imaginando o início de um relacionamento que teve que ser à distância, né? Já começou bem por aí, porque para um relacionamento resistir à distância... E há 40 anos atrás, hein? Não é agora que a que gente dá para consegue ficar falar por conversando, telefone. né, de WhatsApp. Isso há 40 Né? anos. Verdade. Então, assim, já teve que começar com uma estrutura, né? Um desejo de fazer dar certo, né? Exato, um desejo de ir em frente, Ir de em frente. dar certo, Exato. de avançar na relação, né? Isso aí já é muito bacana. São 40 anos, eles completaram, né? 40 anos de casamento. Gente, 40 anos não são 40 dias. Eu tenho 47, os casamentos que tem de vida, eles têm só de casamento. Né? E nos dias de hoje, em que relacionamentos são tão descartáveis, em que as pessoas, elas vivem em dois extremos. Ou tem aquelas que largam por qualquer coisa, porque queimou o arroz, então já acha não que é serve. motivo para separar. Mas tem aquelas também que muitas vezes ficaram ali naquele relacionamento. Subjugadas, né? E num relacionamento ruim. Né? Tóxico, né? Como a gente fala hoje. Uma coisa Exatamente. que só faz mal. Né? Só faz mal. Então, você viver 40 anos e ter construído uma história ao longo desses 40 anos, não é para qualquer um, né? A gente fica muito feliz porque, às vezes, a gente olha para as realidades e dá uma desesperança, uma sensação de que não há mais jeito, não tem possibilidades. E aí a gente ouve histórias como essas que nos faz acreditar que nada na vida precisa ser perfeito, mas que é possível ser feliz, é possível construir. Existe uma distância grande daquela coisa idealizada e desenhada que nós mesmos criamos, né? Nos filmes, nas histórias, nos livros. E o que é real, de fato, né? Porque a vida real traz algumas variáveis que a gente não tem controle. Quando você está escrevendo uma história ou produzindo um filme, alguma coisa, você coloca aquilo dentro de uma zona controlada. A vida não é assim, né? A vida acontece. Coisas boas, coisas ruins, coisas que você planejou e alcançou, coisas que você não esperava, mas assim mesmo veio, né? E é isso que a gente tem que entender, de que esta vida ideal, a gente até pode ter ela como referência e buscar, mas não deixe de desfrutar a sua vida real, senão você fica só na expectativa de buscar o ideal e não desfruta do que você já tem, que é o real. Não vai ser feliz, né? Não vai ser feliz. Porque até porque para na alcançar isso, grande, gigantesca maioria das vezes, não se chega ao padrão do ideal que alguém um dia estabeleceu. Até por conta disso, nós não temos controle de todas as coisas. E é relativo esse ideal, né? O que é ideal para um não é não ideal para o outro. Então, viva o que você tem, desfrute da bênção que você tem agora, da família que você tem agora, com todos os problemas e dificuldades que ela tem. Esta pode ser uma família abençoada, depende da maneira que você se porta, que você busca, o quanto as pessoas querem que seja abençoada. E é interessante que, assim, para essa trajetória de 40 anos chegar, eles destacaram algumas coisas que realmente são fundamentais para qualquer relacionamento. Na verdade, foram coisas que a gente até já conversou em outros vídeos, né? E eles trazem que a aplicação disso na vida deles, desde o início, foi que os trouxeram até esse momento. Então, eles falam da compreensão, né? Eles falam da amizade, Do carinho, do respeito. Sem essas características, não tem como nenhum relacionamento dar certo, né? Não dá para durar 40 anos
sem Impossível. esses ingredientes. É impossível. Né? A compreensão, ora um cede, ora é o outro que cede. Ora um tá né? forte, o outro sustenta o que tá fraco, ora o inverte. Inverte. A situação, o outro sustenta quem tá fraco. Com certeza. E não só em várias situações, né? Emocionalmente, às vezes fisicamente, por alguma enfermidade, às vezes a questão até econômica, um perde emprego, o outro segura a onda. E vai construindo, né? E a gente percebe no depoimento de que sempre houve este desejo de fazer a coisa acontecer. Sim, De fazer a coisa certa. Eles comentam, por exemplo, do momento que perderam o filho. O filho com 5 meses. Sim. Que foi um dos momentos que eu imagino que tenha sido muito difícil. Muito difícil. Né? Muito. Eu não poderia falar por eles, mas penso eu que talvez o mais difícil, porque você perder um filho não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa. E essa é uma das razões que poderia ter destruído um casamento. Existe até números, né? De Sim. casamentos que terminam quando se perde o filho. Se perde um filho. Né? Por falecimento, ou às vezes tentou uma gravidez e não deu certo, e parece que as pessoas perdem o sentido e aquilo se dilui, se desfaz, né? E eles persistiram. Né? E o mais interessante, olha só, gente, é aquela história. Eu acho que a gente não tem que ficar romantizando mesmo dificuldades, querendo justificar, não é nada disso. Mas como é bom quando de algo ruim nasce algo bom, né? Eles relatam que a partir da perda desse filho, desse momento que deve ter sido absurdamente demais, sofrido, eles passaram a conhecer o amor de Deus. Né? Eles já tinham talvez uma sombra, né, do que fosse aquilo. Mas agora, naquele momento de dor, eles foram buscar em Deus. Encontraram o abraço de Deus. Isso, né? foram buscar a solução para a sua dor e encontraram. Né? E isso nos faz lembrar que a palavra de Deus diz que aquele que busca encontra. É mais ou menos como o Jó, né? Isso, Servia a Deus, cumpria todos os rituais, Sim. que a cultura dele, os ensinamentos que ele recebeu, mandava fazer, ele mandava. Mas naquele momento que ele se vê naquela condição de enfermo, de leproso, na pior fase da vida dele, Sofrimento ele diz que mesmo, passou né? ele conhecia, agora os olhos viam a Deus, né? Então é mais ou menos, eu faço analogia, óbvio, né? Cada um na sua proporção, na sua dor, mas pelo depoimento é como se fosse isso, porque eles já serviam, né? Sim. Dentro do que eles aprenderam, né? do que eles acreditavam. Aí tiveram essa experiência de conhecer, de sentir o abraço de Deus, né? De conhecer o amor de Deus. E assim, gente, isso não tem a ver com religião. Não, Isso tem a ver... É maior do muito que maior. isso, porque tem a ver com você conhecer a Deus. É a sua experiência pessoal. Pessoal, né? individual. É algo que ninguém vai poder contestar, porque ela não leu, ela não aprendeu, ninguém contou para ela. Ela viveu, eles viveram, né? Eles viveram isso e isso... É fantástico. Isso ninguém tira. Né? É aquela coisa que naquele momento, lá do fundo do poço, aquele momento da dor extrema em que ninguém pode fazer nada, porque você perder coisas é uma situação. Você perder pessoas outra situação, né? Então isso fez toda a diferença na vida deles. E que bom que de uma situação tão triste houve um novo nascimento para uma nova fase, para um novo momento, para uma nova dimensão, né? Isso é bom demais. Muito bom mesmo. Outra coisa que eles falaram que é fantástico foram questão de princípios que eles se preocuparam, que eles receberam dos seus pais e eles se preocuparam em passar para os filhos, né? Nós tivemos um vídeo falando sobre princípios, né? E, gente, é isso. Na maioria das vezes, a gente dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Né? Ninguém dá o que não tem. Não dá. Exatamente. Não tem como. Então, a educação deles foi forjada em bases de princípios, de respeito, né? Enfatiza muito né? A questão de respeito. E quando ela foi estruturar a sua família,
foi exatamente isso que ela tinha para passar para os filhos. Então hoje, se ela olha para os filhos e fala, olha, são ótimos homens, bem formados, educados, respeitosos, é porque ela contribuiu, né? Eu tô aqui tentando resgatar tudo que a gente já conversou sobre filho. Então, quando a gente falou também do legado que a gente deixou para os nossos filhos, que a gente deixa para os nossos filhos, esse foi um. Ela aprendeu com os pais dela e transmitiu para os filhos. E certamente, tanto o Fábio quanto o Daniel Vão repassar, vão replicar, né? se Para não os tudo, próximos. boa parte daquilo, lógico, contextualizando, são Claro, tempos diferentes, lógico. mas para os filhos também. Exato. E é Vai mas eu passar. acho que é maravilhoso isso, né? E aí fica a reflexão de novo. O que a gente está passando para os nossos filhos? O que nós recebemos dos nossos pais e que a gente quer continuar, quer que perpetue, quer que vire um legado para quando a gente nem estiver mais próximo a eles, perto deles, aquilo se estenda. Aliás, isso é uma dificuldade hoje, né? Porque no contexto que a gente vive, muitos pais passam pouco tempo com os filhos. E às vezes esses filhos acabam recebendo valores outros que não os dos pais, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes por necessidade, às vezes, enfim, independente da razão, a gente acaba terceirizando isso e aí os valores que nós recebemos morrem na gente. Morre na gente. Não vão seguir adiante porque os nossos filhos não foram formados ou nós não priorizamos essa passagem. E dos nossos outra, filhos, né? Isso vai gerar sofrimento. A falta desses valores que para nós são tão importantes e caros e que nos formaram, né? Que fez com que nós fôssemos o que somos. Eles não tendo isso, com certeza vai gerar sofrimento, vai fazer falta na Vão estrutura sofrer deles, e vão né? fazer sofrer, provavelmente. Verdade, né? Mas é sensacional essa questão dos princípios e valores que nós transmitimos. E aí eles casaram, né? E é legal porque um casou mais cedo, o outro demorou um pouco mais, constituíram as suas famílias, saíram de casa, Cada um a sua forma, né? cada um a sua Fábio forma. constituiu de uma forma, Daniel constituiu de outra forma. Exato. E isso é o que acontece na vida real, né, gente? Cada um de nós estabelece a vida de uma forma. Tem os caminhos, são diversos, né? E é importante a gente falar essa questão da forma, porque isso também a gente tende a formatar, né? Sim, Só vale se acontecer assim, 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 assado. exato. E nós vemos claramente ali 3 famílias. Aham, sim. E são famílias Sim. independente da forma que elas foram construídas. Formatadas, entendeu? exatamente. Ou da forma que elas tomaram. São famílias, têm valores, tem muito sentimento, amor envolvido nisso, Com certeza. cumplicidade, divisão de momentos bons e momentos difíceis, né? Então é família. É família. Pode não ter tido a mesma concepção que a minha família, a mesma construção, o mesmo formato, mas é família. E isso é uma coisa interessante da gente trazer, que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de família e a gente uniformiza essa questão, né, de família. Hoje nós já vivemos em dias que as famílias podem ser formadas de diversas maneiras, né? E todas elas são famílias. Tem famílias que vai ter o pai, a mãe e os filhos. Tem família que o pai já não está mais em casa, vai ser a mãe e os filhos. E não deixa de ser família porque não tem a mesma formação da minha. Exato, o contrário também. O né? contrário, tem famílias que vai ser o pai e os filhos. Tem família que os avós vêm morar. Então vai ser o não pai, tem a pais mãe, e os nem- filhos e os avós. E tem né? alguns, que a gente até conhece em caso, que perderam os pais tão novos e foram criados pelos tios. Pelos tios. Sim, E pelos família, tios. E é do família. mesmo jeito. E né? aliás, essa que eu me lembrei agora, é uma família linda. Verdade, verdade. Uma família belíssima. linda, É verdade. lindíssima. Essa que ele está citando, os pais morreram num acidente, os 2 filhos sobreviveram e um dos irmãos adotou. Eles eram ainda muito pequenos. E o irmão adotou. E eles não são sobrinhos, eles são filhos. Exatamente. É a família. É família. Naquele formato, é a família. Não Lindo importa demais. o formato. Exato. E hoje a gente vive numa sociedade que
Gente, é muito comum, nós temos uma diversidade de tipos de família. E a gente não pode dizer que a família do outro é menos família porque é diferente da minha. Exato. Esses rótulos, essas taxações. Sim. Cara, isso é terrível e pior, hein? Quando a gente faz isso, a gente está colocando julgo sobre essas pessoas. Verdade. E tem pessoas que têm dificuldade de processar isso e ela acaba se sentindo inferior ou separada, não fazendo parte, porque alguém chegou e falou para ela de que porque a família dela é diferente da minha, não é família. Pois é. Olha o cuidado que a gente tem que ter precisa com ter. Com esse tipo de comportamento. E a gente estava até conversando, né? Mesmo na Bíblia, nossa, tem tantos exemplos de famílias diferentes uma das outras, né? A gente vê lá Priscila e Áquila, que era um casal que talvez não tivessem filhos, porque a Bíblia não fala muito dos dois, mas não relata nada sobre filhos. Nós temos Timóteo, que a Bíblia fala que tudo que ele aprendeu com a avó e com a mãe, né? Talvez, não fala do pai, não fala do avô, talvez eles já As não... reuniões eram sempre na casa da avó e estava lá Timóteo na casa da avó, ou seja, provavelmente foi criado por ela. Sim, então a gente... E outros, vários exemplos, né? Nós vamos ver desde o início até o fim, vários exemplos. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Família, gente, é algo muito precioso, muito sagrado, não só para nós, sociedade, mas para Deus, né? E ainda que a configuração das famílias não seja aquela que antes era estabelecido, é uma família. E não é menos família, nem menos amada. A gente vê nos costumes também do próprio povo de Deus, de que o irmão mais novo, se o irmão mais velho morresse, o irmão mais novo assumia a esposa, os filhos que eram do casamento do irmão mais novo, passa a ser a família do irmão mais velho e mais novo. E você vê como é que era um formato, né? Era um formato. E era família. E dependia da situação, né? Quando a gente lembra lá, né, a gente até comentou sobre Noemi e Ruth. Isso, perfeito. Quando Noemi sai de Belém e Noemi vai aliás, sai de... Esqueci o nome, fugiu, já volta. E volta para Belém, na verdade ela tinha saído, ela volta para Belém, junto com Ruth. Naquele momento a família eram as duas. Exato. Até que Ruth vai encontrar Boaz e vai se casar com ele. Naquele momento a família era a nora e a sogra. Eram as duas, né? Então, e a família não ficou assim porque elas escolheram. O marido delas morreu, né? Então, o que sobrou foi a sogra e a nora, né? E então, é muito importante a gente valorizar e lembrar que enquanto se trata de família, não tem a melhor ou a pior. Esse formato é certo, esse formato está errado. Não. Quando a gente fala de família, é a união de pessoas que um dia se juntaram e foram abençoadas por Deus e vão tocar suas vidas com as dificuldades, com os desafios, com as coisas boas, né? Com as condições que a vida apresentar e vai tocar. E vai tocar. Agora fala um pouco sobre a síndrome do ninho vazio. Pois é. Existe essa síndrome, porque o que acontece? Hoje é interessante que a gente olha aí para a casa da irmã Maria Neuza e a gente vê que o ninho está bem cheio, né? Eram dois, ficaram... De 2 foram para 4, de 4 juntou mais 5 netos e mais 2 noras, 7 com 4, 11 pessoas. Né? Ou seja, ficou cheio. Mas esse ninho não ficou cheio o tempo todo. Esse é o almoço do domingo, né? Esse é o almoço do domingo. Aliás, foi até interessante, porque quando nós combinamos da irmã gravar, ela falou assim, Paula, dá para esperar um pouquinho o dia que eu vou conseguir reunir todos, porque os meninos trabalham, viajam, né? Eles têm alguns desafios que nem sempre é possível estar todos juntos ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho certeza que logo que eles casaram, houve um tempo, e mesmo quando a gente pensa assim no fim do dia, né? Durante a semana, quem está em casa são os dois, né? O ninho, os filhos foram e construíram os seus próprios ninhos, né?
Mas essa situação de ninho vazio nem sempre é fácil para as pessoas. Esse termo, ninho vazio, é um termo que se usa na psicologia para determinar um período, vamos dizer assim, de luto de quando os filhos saem de casa. E não só quando os filhos saem de casa para casar, mas também quando os filhos saem de casa, às vezes para ir para a faculdade. Para buscar o seu sonho, para construir a sua vida, né? Eles já não moram mais, ou seja, eles não estão sob os cuidados constantes dos seus pais, né? Então a mãe já não é mais responsável por deixar o almoço pronto, o pai não é mais responsável por pagar a conta da internet dele, né? Ou seja, toda aquela dinâmica de casa que existia, já de vai mudar. atividade, de responsabilidade de afazeres, deixa de existir. Porque o contexto mudou, né? Sim. Nós casamos, somos só nós. Sim. Então tudo é construído e a dinâmica funciona em torno de nós. Aí chegam os filhos, muda toda a dinâmica. Aí de repente, e dura um período bom, 20 anos, 25 anos, às vezes mais. Esse período dessa dinâmica é diferente, muito maior do que o período da dinâmica que fomos nós, sei lá, 2, 5, 10 anos. Seja. Aí de repente volta a ser 2 de novo. E aí, como viver, né? Algumas pessoas têm um sofrimento muito grande. Lembrando, nem todo mundo passa por isso, né? Não são todos os casais que passam, mas muitos passam. Principalmente aqueles que, por exemplo, a mãe não optou ou precisou se dedicar exclusivamente aos cuidados da casa e dos filhos, né? Abrir mão de uma série de coisas. Sim, profissão, carreira, né? E de repente, quando esses filhos vão embora, fica aí um buraco, né? Quem eu sou? Antes eu tinha que levantar cedo, deixar a roupa limpa, o uniforme passado, deixar o café pronto, o almoço, tudo na hora certa, porque, né? Cuidar da casa, manter tudo em ordem. Agora todo mundo foi embora. Só ficou eu e ele trabalha o dia todo. Muitas vezes essa mulher precisou abrir mão de uma carreira, então ela vai continuar em casa, porque geralmente isso acontece, a mulher já está numa fase mais madura, né? Ou o marido já está aposentado, então os dois em casa, né? Ou às vezes os dois já estão aposentados, né? E agora? Quem é você? Né? Até então você era o pai dos meus filhos e eu a mãe dos seus filhos. E agora? Né? Não, é aí que algumas pessoas elas se perdem, né? Não é incomum casais que se desfazem nesse momento. Porque alto, né? foram muitos anos, né? Cuidando de filhos. E aí... desaprenderam a cuidar um do outro. Às vezes até esqueceram do casamento, esqueceram que estavam juntos, né? Não têm mais propósito juntos. O que unia não existe mais, né? Em alguns casos isso pode gerar um problema sério, né? Mas em outros pode causar, assim, um tipo de depressão, pode causar uma melancolia muito grande, uma tristeza e até alguns transtornos, né? Transtornos de sono, transtorno alimentar, doenças mesmo, né? Somatizar aquele sentimento de perda que aconteceu. De inutilidade, né? Parece que sim, a vida perde o sentido, eu não sirvo mais para mais nada, pode desencadear uma depressão. Exato. Enfim, é uma série de coisas que a gente acha que tem que começar a pensar. Trabalhar antes né? dessa fase chegar, né? Antes desse momento, para quando ele chegar você já está... Vai ter a dor, a saudade, o medo, né? Agora vão ter que voar sozinho, aquela coisa toda. Mas a gente já está mais prepará-los para isso e nos prepararmos também para isso. E até porque, gente, é preciso que esse momento chegue. A gente não cria os nossos filhos para ficar eternamente com a gente. Exato. O processo natural é que eles se desenvolvam e vão ter ou as suas famílias ou as suas vidas, né? De repente, um filho decidiu que não quer casar, né? E tá tudo bem ele não querer casar. Mas ele é um adulto e possivelmente ele vai construir a sua própria vida, né? E nesse momento, nós seremos pais, mas nós seremos pais à distância, né? Exatamente. E isso precisa ser um momento bom, para que quando eles retornem, seja motivo de festa, né? Exato. E assim, se isso acontecer, o que fazer, né? Uma das
coisas, é assim, vai precisar começar a se ocupar, procurar novas ocupações, né? Novas coisas para fazer. Bom, antes eu precisava me dedicar integralmente a isso, ou pelo menos em parte, porque mesmo as mulheres que trabalham fora, a gente sabe que assim, o cuidado com os filhos demandam ainda muita parte com a do casa, com o marido, com tudo, né? E outra, nós temos uma cultura que por mais que a gente ainda esteja lutando para dividir todos os afazeres, todas as não é toda tarefas, casa que tem essa clareza, né? Não, de entender não. da divisão, de que ambos, por exemplo, os dois trabalharam naquele dia, então por que só um vai dar sequência no trabalho quando chega em casa e o outro não vai? Mas isso ainda é muito comum na nossa sociedade, né? É Então, assim, nesse momento, bom, eu me ocupava com isso. Agora eu vou ter que achar outra coisa que de repente eu sempre tive vontade, nunca foi possível, né? De repente eu tenho sonhos que eu ainda não realizei e agora vai ser possível realizar. Uma chance de retomar sonhos, retomar projetos, né? Construir um novo projeto. Exatamente. Então isso é muito interessante, né? Outra coisa é muitas vezes se voltar para o relacionamento, né? Aquele relacionamento que antes girava só em torno dos filhos, porque, gente, vamos falar a verdade. Enquanto nós temos filhos, e principalmente durante um período que eles ainda precisam muito da gente, a gente acaba deixando o relacionamento lá para segundo, terceiro, quarto plano. Porque a demanda disso é muito intensa, muito grande, né? E é o que a gente fala desde o início dos nossos vídeos. É algo que se a gente não tiver foco e dedicação para manter, a gente não mantém. Esforço, né? Vontade de fazer acontecer. A gente não mantém, não tem jeito. Não mantém. E se isso aconteceu e acabou se perdendo, é hora da gente, de repente, retomar, né? Reaprender a viver como casal. Aquela viagem que nós sonhamos, mas não conseguimos. Aquele empreendimento, de repente, que a gente queria fazer, mas a gente priorizou, sei lá, a educação dos filhos. Enfim, aquele projeto social que nós sonhávamos e... Tantas coisas, tem muita coisa para fazer. E é legal porque a gente vivia num tempo, até alguns anos atrás, que a expectativa de vida era de 50 anos, 55 anos. A expectativa de vida hoje é de 80 anos. Sim. Esta fase invariável, normalmente acontece ali entre os 45 e 55, que os filhos vão embora de casa. Você tem mais 30 anos pela frente. Bênção. Dá para construir muita coisa. Né? Dá para construir muita coisa em 30 anos. Né? Então, o que a gente quer dizer para você é que, assim, se você chegou nessa fase, não permita que esse seja um tempo de sofrimento, de tristeza. Isso. Se for necessário, porque assim, eu acho que esse luto é natural que aconteça, né? Nós estávamos acostumados a um estilo de vida e essa rotina vai mudar, né? Isso é natural, só que ele não pode se perpetuar muito. Não é fim, né? Não é o fim, é uma transição. É transição. E assim, se ele estiver demorando muito para passar, busque ajuda, procure ajuda, né? Ou do seu parceiro, porque às vezes um sente diferente do outro. Exato. Ou até mesmo de um profissional, um psicólogo, um pastor, um terapeuta. Alguém que você tenha como referência, que já passou por isso. Né? E, então, não permita que esse luto se estenda por tanto tempo, né? Se estiver demorando muito a passar, procure ajuda. Sabe por quê? Porque a tendência é que haja reencontros. Na casa dos nossos irmãos acontece todo domingo. É quando dá para todo mundo juntar e almoçar junto. Né? Na casa dos meus pais, quando nós morávamos em São Paulo, também era assim. Era o domingo era sagrado. O domingo todo mundo... Aliás, sei lá, né? O nosso casamento deve ser conta na mão os domingos que a gente não almoçou juntos, né? E hoje que nós moramos longe, que nós estamos longe, isso acontece quando nós vamos até lá, né? Então, geralmente em épocas de festas, de férias, nós vamos e como é bom estar todo mundo junto Aquela de mesa novo. Cheia é a coisa mais linda que tem para se ver. Com certeza. E aí são os filhos, são os genros, as noras, os netos, é todo mundo junto e vai ser muito bom. E é legal, como a nossa irmã Maria já falou, e a sua mãe também fala muito isso, que as noras são as filhas que ela ganhou, né?
Porque sua mãe fala sempre isso de mim, É. dos meus concunhados, de que ela não perdeu as filhas, ela ganhou mais 3 filhos, né? E é legal você ter esse entendimento. É lógico, gente, que tem os problemas de relacionamento Claro com que nora, sim. com genro. Achar que isso não existe é É ilusão, utópico. Eu né? amo a minha sogra, Né? nós temos um bom relacionamento, mas nós temos também as nossas diferenças. né? Com certeza. Falar que isso não E existe estranho é- seria se não houvesse. Exatamente, né? exatamente. Seria uma mentira. Mas- E assim, assim como toda a vida deles, a gente assistindo eles ali na mesa, é claro que deve haver divergências entre irmãos, entre cunhadas, Entre primos. entre primos, né? Lógico que vai haver, né? Mas as diferenças, as divergências não são maiores do que as convergências. e o desejo de estar junto. Perfeito. Né? Eu não os conheço a fundo para poder falar o que é o que não é. Mas uma coisa eu sei. Muitas famílias não conseguem se reunir assim como eles para gravar um vídeo Exatamente. e falar que são família. Muitas não conseguem. Não conseguiriam. Não Né? conseguiriam. Tem desafios tão maiores, tem dificuldades tão maiores que não conseguem sentar para fazer uma refeição, nem que seja uma vez no ano, no Natal. Não consegue sentar junto. E que tristeza isso, né? Muito triste, muito triste. Então, gente, Deus nos deu uma família. E não importa o formato que ela tenha. Linda. Vamos ser gratos, vamos valorizar e vamos, enquanto Deus nos der vida nessa terra, desta família. Ah, mas uma dicasinha. Se não é o seu caso, você não está nessa fase, mas deve passar por ela, sei lá, filhos com 15, 18, a gente está com uma de 20 louca para ir embora de casa, né? Já se prepara para isso, Sim. né? Já pensa a respeito disso, para que quando chegar você tenha uma condição melhor de tratar e de passar, porque precisa realmente passar, Com certeza. mas passar de repente de uma maneira menos traumática, mais Sim. leve, mais E assim, gente, mais preparado para. E outra, quando a gente vai se preparando, fica mais fácil para todo mundo, né? Para quem vai, para quem fica. Exatamente. A minha filha mais velha, nossa filha mais velha, que já tem, né, planos de sair, ela fala assim: mãe, mas você não vai chorar? Você não vai ficar triste? E eu falo para ela: com certeza, eu vou chorar, mas eu vou estar lá no aeroporto chorando e te empurrando para dentro do avião. Né? Porque é isso, a vida se faz dessa forma. É parte da nossa missão Né? como pai, né? Sim, Formar para que ela vá. para que ela vá. E voe bem alto. Mais alto que a gente Isso, voou. se Deus quiser, mais alto do que nós voamos um dia. Tá bom? Então fica aqui nesse momento, a gente tá fechando esse assunto, essa série de assuntos sobre filhos. E a gente volta, né, pra falar sobre outros assuntos. Logo, logo a gente traz material novo, assunto novo, vídeo Isso. novo. E vamos seguindo essa parceria, uma coisa legal, né, dessa fase é a parceria, né? É. A irmã Maria Neuza e o irmão Paulo, a Carol e o Edu, É. a Michele e o Elias, o Simeão e a Camila, a Esther e o... Esqueci o nome do esposo e dela. o... Meu Deus do céu. Enfim. Todas essas pessoas que colaboraram, né? O Felipe, o Denis, Sim. que colaboraram por esse material. Não é uma coisa nossa, é legal. O mais legal de tudo isso É o é compartilhar. ter dividido isso e construído isso junto Isso aí. com todas essas pessoas. E se ficou ainda dúvida, gente, vocês gostariam que a gente falasse sobre alguma coisa? Coloca aí nos comentários, ou então manda mensagem pra gente. Compartilha o que... Ai, Paula, olha, eu achei que ficou faltando tal coisa. Será que vocês não poderiam abordar? Com certeza nós faremos o possível para trazer isso para vocês e essa troca que é tão rica, Exatamente. né? Fiquem bem, fiquem com Deus, se protejam, ainda é tempo de proteção, nós precisamos ainda fazer a nossa parte, continuar orando e buscando a Deus para que Ele providencie, né? Já temos a Abrevie esses vacina, dias, né? agora nós precisamos de velocidade de produção dessa vacina, precisamos de gestão e logística para que ela alcance a todos, ainda tem fases, etapas desta fase que a gente está vivendo que precisam ser cumpridas e nós precisamos continuar nos cuidando e pedindo a Deus que dê sabedoria para quem está à frente disso, para que todo mundo seja alcançado o mais breve possível e que a gente perca menos, né? Porque já estamos perdendo muito. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Até mais, Deus Até. abençoe.